Olá, eu sou Fabiana Oliveira e você está no canal Esclarecendo as Escrituras. Eu criei esse canal porque assisti no YouTube alguns vídeos, de pregação do Evangelho ou até mesmo de esclarecimento da palavra em alguns vídeos muito idôneo, muito bacana, muito sério que tem aí na internet. Eu me deparei com alguns também que foge todo o contexto da palavra, do que está escrito da verdade, e muda e contradiz todo o evangelho. E tem pessoas aí que busca, através desses meios, está aprendendo a palavra de Deus. E infelizmente está sendo influenciada de maneira negativa e com muitas coisas que vêm de encontro, que bate, que vem contradizendo o verdadeiro evangelho. Então, por isso, eu me senti no dever de estar aqui diante de vocês mais uma vez, através do YouTube, explicando as escrituras, explicando aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo. Eu tenho um legado aqui juntamente com a presença do Senhor na minha vida. Busco aprender através do Evangelho, através da palavra. Então, eu quero aqui, com base nas minhas dúvidas, no que eu estou vendo que está errado aí, nesses ensinamentos do YouTube, dessas pessoas, por enquanto eu posso dizer que são três vídeos, três contas aí no YouTube. Um é de uma pessoa que se chama Romilson Ferreira, e os outros são vídeos assim de histórias, de histórias da Bíblia, que obviamente que é alguém que lançou esses vídeos, mas o nome de um deles é Espada Sagrada. E o outro eu não me recordo agora, mas assim que eu tiver acesso novamente eu vou estar anotando para passar para vocês. Eu digo isso porque se vocês se deparar com esse vídeo, como vocês assistem o YouTube, como vocês estão aí buscando aprender, vocês podem estar vendo, estar assistindo, para estar comparando aqui com os ensinamentos que eu vou estar dando para vocês aqui, esclarecendo realmente, de fato, o contexto bíblico da palavra, com a palavra de Deus, de fato, na minha mão, para poder tirar todas as dúvidas de vocês. E peço a vocês que também assistir esse vídeo, escreve nos comentários sobre o que é as dúvidas de vocês, o que vocês ouviram desses pregadores, desses vídeos aí, e que vocês não concordam, que vocês discordam, que vocês têm dúvida, Coloca nos comentários que eu vou, dentro do contexto da palavra, vou responder, esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Tem uma pessoa aí que se chama Romilson, como eu já falei. A primeira indignação minha acerca dessa pessoa é que ele revela aí nas escrituras, não só ele como outros também, como eu já falei, que o nome que a gente chama, que nós conhecemos, Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, que nós todos iremos para o inferno por exercer essa prática de chamar Jesus Cristo de Jesus Cristo, que ele, olhando lá nas escrituras, ele pega a palavra de Deus e fala, como base, tendo em vista que ele não tem a palavra de Deus como um livro sagrado. Ele fala que a Bíblia ela foi escrita pelos homens, que lá tem texto sagrado, mas que não é um livro sagrado. E ele pega toda a palavra e com base naquela palavra ele faz os ensinamentos dele lá, ele se autodenomina profeta de Deus, ele fala que ele é um profeta, que ele foi enviado por Deus, e por isso ele está esclarecendo, ele fala que esse esclarecimento dele é particular, que nas igrejas não se ensina daquelas formas e coisa e tal. Mas a Bíblia ensina, de todas as formas, principalmente a forma clara e objetiva. Mas a partir do momento que ele já tira toda a santidade, toda a reverência sagrada, toda a unção que foi dada a esses homens a escrever essa palavra através do Espírito Santo, obviamente que ele não vai ter unção nenhuma para estar explicando a verdade. Ele vai fazer o que ele está fazendo, que é distorcendo a palavra de Deus e a verdade. Então ele fala que o nome ele chama, Deus, Jesus Cristo, no caso, de Machia, que segundo ele tem o mesmo significado de Yeshua, que traduzido segundo ele é o nome de Deus, a gente até sabe que pode ser que seja assim, mas enfim, não nesse contexto que ele coloca dessa forma, dizendo ele que Jesus a gente está profanando, chamando Jesus de porco, porque é um título que referência, que com a simbologia lá da Babilônia, da Igreja Católica, se denomina porco, e nós estamos xingando o nosso Messias, o nosso Salvador,
Então eu vim aqui principalmente para esclarecer essa questão dos nomes, né? Aqui com base na palavra do Senhor, eu vou pegar para vocês aqui, ó, a Bíblia que eu estudo, a palavra de Deus, a minha Bíblia, eu vou continuar mostrando para vocês que eu estudo ela tá velhinha, já foi colada muitas vezes, a capa dela e os livros é os mesmos, né? De toda a palavra, a Bíblia evangélica, Bíblia da mulher com ensinamento teológico. Então aqui na minha Bíblia, você pode pegar qualquer Bíblia aí, normal, e conferir o que eu estou dizendo. Então aqui no livro de Hebreu, a gente vai traduzir essa passagem onde fala do nome de Jesus, né? Realmente. Aqui está falando os nomes de Jesus. Livro de Hebreus 12. Procure aí na sua Bíblia, se você quiser confirmar, para você estar entendendo de fato a verdadeira palavra do Senhor, tá? Colocando o Espírito Santo na sua vida, que o Espírito Santo não se torna três deuses para nós, é o mesmo Deus, é um só, é a Trindade. E esses hereges aí que tá profanando o nome do Senhor, querendo distorcer tudo, né? A Bíblia já fala sobre isso, que eles iriam enganar até os santos do Senhor, né? Porque as pessoas atentam para isso e acabam ficando indignadas, vê na hora que tá ouvindo um certo sentido. Mas se você pegar a palavra e ver que ele está distorcendo, mudando e não está dando o verdadeiro mérito para essa palavra, é óbvio que ele tirou todo o sentido verdadeiro da Bíblia, né, da palavra do Senhor. Então aqui a Bíblia fala lá no livro de Hebreus 12, os nomes de Jesus, né, o seu significado. Então, eu vou ler aqui para vocês. O alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Lá em Apocalipse 21:6, você pode conferir. Coloque aí no seu caderninho, anote esses versículos, não veja e reveja esse vídeo para vocês estar confirmando tudo que eu estou falando, que não sejam as minhas palavras, que seja a verdade, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é para isso que eu estou aqui, para esclarecer os fatos da palavra, por causa de muitos que estão aí usando o YouTube, as redes sociais, para distorcer essa palavra. Então eu não estou aqui confrontando ninguém, eu estou aqui com a verdade, que é a palavra do qual eu acredito, a mesma que eu vivo por ela, a mesma que eu sirvo a ela, a Deus através dela, e que eu ensino. A minha idoneidade, o meu caráter vem da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu não tinha como falar verdades sem estar com a palavra aqui em mãos para poder esclarecer para vocês. Então, o mesmo significado, Jesus Cristo, né? Cordeiro de Deus, o Cristo Cordeiro de Deus, ofereceu sua vida como sacrifício pelos pecados, né, da humanidade. Nós sabemos disso, está lá em Jó 1:29. Cristo, né, que significa ungido, é um título de fato. O título revela a missão redentora de Jesus e o confirma no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que está lá, que foi prometido, que Deus enviaria, né, o Messias, que viria o Messias, o Filho do Senhor, o Salvador, para nos salvar, através desse sacrifício que ele se propôs por nós. Deus, o Pai de todas as coisas. Ele até refere que Deus também não é o nome de Deus, porque Baal, Deus significa Baal, nós estamos endeusando a Satanás, a demônio e coisa e tal, Senhor também, e adiante, continua ele dando essas introduções aí, esses pregadores aí, falando dessas formas, mas a gente tem que obedecer a palavra, tá aqui na palavra do Senhor. Deus é permissível para que todos nós, os crentes, possamos falar sim esse nome, usar esse nome como sendo o nome de Deus, porque está aqui na palavra, está liberado, foi proposto para nós. Deus, o Pai de todas as coisas, só existe um Pai. A Bíblia fala que só existe um só Pai, um só Senhor, um só mediador, que é Jesus Cristo, entre o Espírito Santo e Deus. Então não adianta a gente fugir da palavra, vamos continuar aqui dentro do contexto. Emanuel, que significa Deus conosco, o que sempre permanece conosco, desde o princípio. Quando nasceu, né, o menino Jesus, Deus falou lá através do anjo Gabriel que ela teria um filho. Teria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, que foi o próprio Deus que deu o nome a ele que seria encarnado, né, na pessoa de Cristo aqui na terra. Então esse Emanuel é válido, é o nome de Deus, para que nós possamos também proclamar, exclamar e falar quantas vezes nós quisermos. E continuando, o filho de Davi, né, que também é um título que liga Jesus ao trono de Davi,
o trono davídico, confirmando a aliança de Deus com Davi, que Deus falou, a palavra continua falando, que Deus prometeu a Davi que o trono dele seria eterno, mas a eternidade do trono de Davi é óbvio que não era através dele, como sendo homem, mas Jesus Cristo que veio, nasceu na família de José, que foi da mesma linhagem de Davi. Então, por isso, filho de Davi, o trono de Davi permanece. Filho de Deus, título também de divindade, representando a intimidade singular de Jesus com o Pai, o único, né? O unigênito. Está lá também em Mateus 27, 54, em Jó 20, 31. Filho do homem, título também que se identifica Jesus conosco, né? Filho do homem, Jesus entre nós. Ele nasceu de um homem aqui na terra, através de uma linhagem normal, de homem, de pessoas, mas ele é Deus encarnado conosco aqui na terra. Esse é o significado. Jesus, Jeová, o Salvador, seu nome pessoal, ou seja, Jeová significa Salvador, Jesus significa Salvador, e não porco, como esses profetas hereges estão falando aí no YouTube, né? Porco é o que eles querem denominar, é o que eles querem passar para impressionar o povo de Deus e decepcionar, como foi o meu caso. Só que dentro da palavra ela me certificou, me tranquilizou e eu não preciso ouvir essas pessoas para poder ficar decepcionada, porque a palavra do Senhor é a verdade. E é por ela que nós vivemos e vamos continuar vivendo por elas. Porque se nós viver por elas com foco na palavra, nós não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, como é o nosso aconselhamento aqui da palavra, que o próprio Deus nos ensina todo o tempo, que surgirão falsos mestres, falsos profetas, enganadores, falando com rumores da palavra, distorcendo, mudando, capaz de transformar e de enganar até os santos da igreja, até nós os evangélicos. Então, luz do mundo, né? O nome do Senhor, aquele que traz esperança e oferece orientação, né? Jó 9:5, também está lá, você pode conferir, também é o nome do Senhor. Mediador, redentor, que leva os pecadores perdoando, que lava os pecadores perdoando diante da presença de Deus. Então ele lava os nossos pecados como? Com sangue, né? Que ele derramou lá na cruz, e assim ele nos perdoa diante de Deus, nos dando uma nova oportunidade, que é a oportunidade da salvação. Esse é o nome dele, mediador. Messias, título também, ligado a Cristo, a profecia do Antigo Testamento sobre a vinda do profeta sacerdote real, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Messias também é um título. Todos esses nomes que nós os conhecendo como sendo de Deus, que está aqui na palavra, refere-se a título. Mas são títulos que não é dado a nenhum outro, que não seja um Deus divino, um Deus de amor, um Deus que a gente sabe que é o próprio amor, né? Que revela o seu amor através do cuidado, da atenção, através da salvação, através de um plano perfeito para conosco, a humanidade, que é resgatar todo o povo dele, toda a igreja para ele, através desse amor, que só um amor desse porte consegue entregar o seu próprio filho, né, em prol do próximo, como foi o caso de Deus, que fez isso por nós. Então esses títulos só cabe a ele. Não é título que os outros ficam falando que pertence a Satanás, a outra linhagem, outras divindades, que nós estamos colocando Deus em igualdade com demônios, entre outras coisas. Quem está colocando Deus em igualdade com demônio, entre outras coisas, é esses hereges, esses que se autotitulam homens de Deus, profeta das trevas, que vem querendo distorcer o evangelho, mudando tudo que está aqui na palavra, onde ele mesmo fala que nem acredita na palavra. Ele fala que a palavra é do homem, que o homem mudou, que o homem colocou, que essa palavra não é inspirada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não existe, que nós estamos colocando o terceiro Deus na trindade, que isso não existe, que isso é profanação. É ele que está profanando, que ele está fugindo totalmente do evangelho, da palavra, e nem sequer acredita na palavra. Só que ele se contradiz o tempo todo. Ele que eu digo é eles. Se contradiz porque ele não acredita, mas ele usa a palavra para falar essas coisas. Ele usa a palavra para profanar. Ele usa ela mesmo para mudar o sentido que está aqui. Se ele não acredita, se ela não é inspirada por Deus, por que ele usa a própria palavra para dar a introdução dele, dizendo que aqui tem
palavras inspiradora, mas ela não é a palavra sagrada, não é santificada, porque não é inspirada por Deus, é inspirada pelo homem. Como assim? Não existe uma palavra inspirada pelo homem, é um livro comum. Então esse é o fermento dos fariseus, onde eles pegam a própria palavra do Senhor e tentam transformar num livro comum, colocando a opinião dele, a postura dele, a decisão dele, falando, profanando de maneira autoritária e própria, que até convence alguns, né, dos evangélicos, mas alguns daqueles que não se atentam para o evangelho, para a palavra, para a verdadeira palavra, porque ela esclarece, ela é esclarecedora, ela não se deixa enganar. A palavra do Senhor, ela não precisa de ninguém para atestar dela, para certificar se ela é verdade ou se ela é mentira. Por quê? Porque a partir do momento que alguém se propõe a estudar, que alguém se propõe a ler, o Espírito Santo ele vai revelando e ele vai entendendo, vai conhecendo que essa é a verdade, que está aqui, tudo revelado. Não precisa o homem mudar. E quando alguém muda e você vê, você ouve, você logo vai de encontro que você está vendo que ele está mudando, que você sabe que não é aquilo, porque você aprendeu a verdade como está aqui nos evangelhos. Então, continuando, o mediador, o Messias, o pastor, né? O que oferece a orientação e proteção. Esse é o verdadeiro, nosso único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele oferece a proteção e a orientação verdadeira. Ele dá vida pelas ovelhas, ele deu a vida dele, né? Por nós. Então também é o nome de Deus, pastor, o bom pastor. A Bíblia fala que ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o único pastor, fiel e verdadeiro. E pedra angular, o fundamental, certo? O centro da vida, né? O centro da vida, a pedra angular. Também é o nome do nosso Deus. Profeta, proclamador fiel da palavra de Deus, né? Ele veio, ele proclamou a fidelidade da palavra e a sua palavra é incontestável, ela é a verdade. Não existe quem conteste a verdade. Quem chega para contestar, para ir para fazer ir contra o que está escrito aqui, aquele que conhece a verdade, ela se entende que aquilo ali não é válido, que ele está mudando, que ele está tirando daqui e colocando dele, da mente da pessoa dele. Então é necessário a gente estudar as escrituras, a gente buscar na palavra. Então eu vou fazer isso aqui nesse canal do YouTube. Nós temos essa liberdade, já que tem falsos profetas que profanam a palavra do Senhor, que levam um evangelho distorcido. Eu estou aqui me dispondo a levar a palavra do Senhor, a palavra do conhecimento, esclarecendo todas as dúvidas de qualquer pessoa que tiver dúvida, seja cristão ou não, sobre a palavra do Senhor, quer seguir essa palavra, quer servir a Deus de maneira acreditando na Bíblia, que é a verdade, que é o livro sagrado. Eu estou aqui, conte comigo. Busque aí, coloque aí nos comentários suas dúvidas, seus questionamentos e vamos aqui esclarecer dentro da palavra do Senhor, que é a verdade. Antes de fazer esse vídeo, antes de sentar aqui na frente e filmar esse vídeo, eu oro, eu falo com Deus para me dar inspiração divina do Espírito Santo, porque Ele é a verdade. Eu não sou nada nem ninguém, não sei nada acerca de tanto esclarecimento, que é tantas dúvidas também que as pessoas têm, assim como eu tenho também. Mas o nosso Deus, ele é mais que suficiente para nos esclarecer todas as nossas dúvidas, nos auxiliar, nos ajudar e nos capacitar para tirar as dúvidas e não nos deixar escarnecer e ser enganado por essas víboras, por esses lobos na pele de cordeiro, por esses hereges que está aí na internet também, brincando com o sentimento, com a fé, com o comprometimento das pessoas e principalmente com o nosso comprometimento com o Senhor, com a palavra do Senhor. Então, continuando aqui. O pão da vida. Pão da vida. O único alimento essencial, né? Tá lá em Jó 6:35. Nós também podemos chamar o nosso Deus de pão da vida, porque Ele é o único alimento essencial. Todos os nossos alimentos diários a gente come, porque nós precisamos, como carne, como vida, como seres humanos, nos alimentar, é o nosso abastecimento. Mas nosso Deus é o alimento essencial, é o alimento que vai nos levar à salvação, à vida eterna. É o alimento que nós não temos mais fome de outras coisas, de coisas mentirosas, de coisas profanas, de coisas antigas, de coisas passadas, de coisas que antes nos alegrava. Hoje em dia não nos fazemos mais falta disso, porque nós somos alimentados com o pão da vida, que é o nosso Senhor. Rabi, mestre, título também, né?
de respeito para aqueles que ensinam as Escrituras. Então, nosso Senhor, lá em Jó 3:2 está escrito, né? Que nosso Senhor também foi chamado, né, de Rabi. Esse também se denomina o nome do Senhor, porque ele é respeitado, ele leva a palavra com conduta, com princípio, com verdade, e ele tem toda a ciência sobre ele, né? O que ele passa é porque ele tem propriedade para passar para nós. Então, mestre, Rabi, esse é o significado. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, né? Soberano. Também, Apocalipse 19:16, nós podemos chamar nosso Deus. É um nome e título, mas é o único que é digno de todo esse nome, de todo esse título e de toda essa honra. Acontece que tem muitos homens aí se autodenominando o nome de Deus, querendo todos esses títulos para eles, e aí está profanando, dizendo que nós não devemos chamar Deus dessa forma, porque isso não é o nome de Deus. Por quê? Porque eles querem ocupar, usurpar, querendo a glória que é só do nosso Senhor para eles. Mas a gente não vai permitir, porque Deus é amor, Deus é verdade, Ele não vai deixar nós, o povo dele, ser enganado e ser escarnecido. É por isso que nós temos o acesso à palavra dele, com livre acesso também às redes sociais, assim como eles, para poder nos expressar de maneira verídica, como estamos fazendo aqui, né? Então, Salvador, né? O que livra do pecado e da morte, Jó 4:42, que ele nos salvou, nos livrou do pecado e da morte. Como ele nos livrou do pecado e da morte? Nos dando a oportunidade de se arrepender. Por quê? Porque ele se entregou pelo nosso pecado, ele se entregou pela morte eterna, porque nós já estávamos condenados. A Bíblia fala que nós já estávamos condenados em nossos pecados e delitos, mas por amor do Senhor, por amor de Deus, que entregou o seu Filho unigênito, por amor de mim, por amor de você, lá na cruz, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então, por isso, nós alcançamos a nossa salvação eterna e vencemos a morte, porque não vamos passar por ela. E se passarmos antes da vinda do Senhor, não iremos morrer mais, iremos ser ressuscitados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, continuando, Senhor, Criador, soberano e redentor. Também ele fala, eles, né, esses que se autodenominam profeta de Deus, está profanando, falando que nós não devemos falar que Deus é Senhor, porque Senhor simboliza Baal. Nós não estamos aqui voltados para essas idolatrias, para esses Baal, para esses deuses da Babilônia, da Igreja Católica, ou seja, de lá qual igreja for. Nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos quando a gente fala Senhor, com quem a gente está falando, quem é o nosso Senhor e Salvador. Então é isso que importa. Deus conhece o nosso coração. E o nosso Senhor é Ele, o que se entregou lá na cruz. Nós não proclamamos Senhor, nós não exclamamos esse verbo Senhor aleatoriamente, à toa, por nada, por qualquer Deus. Porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente abre mão da idolatria. A gente abre mão daquilo que a gente sabe que não condiz com a verdade, não condiz com a palavra e não agrada a Deus. Então não tem por que a gente profanar, ou a gente falar, ou a gente exclamar Senhor, atribuindo a deuses, a Baal ou a qualquer ídolo que seja. Nós sabemos o Deus que nós servimos e é a eles que nós falamos Senhor, né? Então, não há ninguém, não é nenhum profeta profano que vai mudar isso dentro de nós, porque Deus conhece nosso coração e quando a gente fala com a boca, nosso coração está cheio do senhorio de Deus, que é o que a gente fala, Senhor, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas e Ele sim é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. E com relação a isso eu volto no próximo vídeo, no próximo estudo sobre isso, porque eu vou entrar no mérito lá que eles falam que Deus, a criação, Adão e Eva lá, não é bem assim como está lá no livro de Gênesis, que Eva pecou, que Eva traiu Adão com a serpente, que Eva coabitou sexualmente com a serpente, por isso ela teve Caim e Abel, que um filho é de Caim, que um filho é de Adão e o outro é da serpente. Então é mais uma heresia aí que a gente vai esclarecer a verdade aqui com base na palavra do Senhor. Amém? No próximo vídeo, então, eu encontro com vocês para mais esse estudo. Muito obrigada. Fica na paz do Senhor Jesus.